Olá, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês e agora eu vou falar aí da resolução de sistemas pelo método de escalonamento, tá? Então, vou fazer aqui passo a passo para vocês. Eu, como disse, particularmente gosto de resolver sistemas mais pelo método de escalonamento do que pelo método de Kramer. Mas vou fazer aqui passo a passo, e gostaria que vocês treinassem, né, depois, porque a gente vai pedir a resolução de uma dos sistemas na prova, a gente vai pedir pelo método de escalonamento, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou agora resolver esse sistema aqui pelo método de escalonamento, tá? Então, eu tenho aqui três equações com três incógnitas, tá? Essas equações, a gente, quando fala de escalonamento, a gente fala que a ordem dessas equações aqui, ó, eu posso sempre alterá-las, tá? Então, geralmente eu vou buscar uma letra que tenha o coeficiente 1 aqui, uma equação que, por exemplo, o x tem o coeficiente 1. Então, aqui essa equação do meio, ela tem o coeficiente 1, tá? Mas, se eu quisesse, eu nem precisava usar essa, porque eu poderia usar o 1 do z aqui e cancelar o z que está aqui para baixo, tá? Então, isso é muito particular de cada um. Mas só para mostrar que eu posso trocar a ordem das equações aqui, porque ele fecha aqui num sistema, então, são três equações que formam que a gente chama de um sistema, algo. Então, a ordem delas não importa, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Vamos supor, eu vou usar essa segunda equação como minha equação de referência aqui, ó, que eu tenho o meu pivô, o coeficiente 1, tá? Sempre falo lá que, tanto no futsal como no basquete, a gente tem o pivô lá que a gente vai usando como referência, o cara que faz a parede, tanto no basquete como no futsal. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu falo que eu vou gerar um sistema equivalente a esse, tá? Essa equação aqui que tem o pivô, que eu vou fazer as multiplicações, eu digo que ela eu vou deixá-la com três equações, com três incógnitas, x mais y mais z igual a 1. Eu não vou mexer com ela, eu vou manter essa equação com três incógnitas, tá? Aí eu vou pegar essa equação, olhando aqui para o meu pivô, e vou pensar, por quanto que eu multiplico essa equação, tá? Por quanto que eu multiplico esse 1x para depois somar aqui em cima com o 2x e zerar o x? Ou seja, eliminar uma incógnita, tá? Então, a gente fala assim, por quanto que eu multiplico 1 para cancelar o 2? Como 1 é neutro, é só multiplicar pelo oposto do 2, que é o menos 2. Então, eu venho aqui e vou pegar essa equação e multiplicar ela toda por menos 2. Mas não é só o termo de x, é toda a equação, tá? E tomar cuidado com o jogo de sinais. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer. Quanto que é menos 2 vezes 1x? A gente vai falar assim, menos 2 vezes 1x é menos 2x. Quando eu somar com 2x, vai dar 0x. Então, significa que eu anulei o meu x, tá? E era o que eu queria. Eu quero diminuir o número de incógnitas. Aí eu vou pegar lá. Quanto que é menos 2 vezes y? Como aqui é 1 também, vai dar menos 2y. Mais um y, menos 2y mais 1 daqui, vai ficar menos y. Aí eu vou fazer, quanto que é menos 2 vezes z? Vai dar menos 2z. Mais 1 daqui vai dar menos z. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aí eu somo com 3, vai dar 1 positivo, tá? Vocês não podem esquecer que multiplica a equação e soma com essa outra. Beleza, matei o x daqui, ó. Aí eu vou pensar o seguinte, agora eu quero matar o x aqui de baixo dessa equação. Por quanto que eu multiplico essa minha equação referência do pivô para cancelar o x? Vou multiplicar por menos 1, tá? Aí eu faço menos 1 vezes 1x, vai dar menos 1x. Mais 1 daqui, 0. Matei o x dessa. Multiplica toda a equação. Menos 1 vezes y. Menos 1y com menos 1, menos 2y. Deixa eu só colocar na cor verde. Menos 2y. Aí venho aqui e faço menos 1 vezes z.
menos e. Com menos e, menos 2e. E faço, por último, menos 1 vezes 1 dá menos 1, com 2, 1. Tá? Então, multipliquei a equação por menos 1 e somei na de baixo. Com isso, eu matei o x da primeira e da segunda incógnita. Para quê? Para que eu diminua o número de incógnitas aqui de duas equações, tá? Esse primeiro passo. Depois que eu eliminei as incógnitas x dessas duas equações, reparem que elas estão com as mesmas incógnitas y e z. Então, aqui é como se eu tivesse aqui com um sistema 2 por 2, tá? Então, o que eu resolveria lá, eu usaria o procedimento de um sistema 2 por 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar nessas duas equações que têm o mesmo número de incógnitas, vou pensar que aqui eu tenho, de novo, ó, um coeficiente 1. Então, eu penso, por quanto que eu multiplico esta equação para cancelar o y, por exemplo, aqui de baixo? Como aqui é menos 1, embaixo é menos 2, eu preciso transformar isso em mais 2. Então, eu vou multiplicar por menos 2, tá? A gente diz que vai gerar, com isso, um sistema equivalente a esse daqui do meio. A primeira equação, x mais y mais z igual a 1. Essa equação do meio, menos y menos z igual a 1. E aí eu vou fazer a multiplicação dessa equação por menos 2 e somar embaixo. Então, ó, menos 2 aqui vezes menos 1y, menos vezes menos vai dar mais 2y. Quando eu somar com menos 2y, vai dar 0y. Então, eu falo assim, essa foi a multiplicação para que eu matasse o y. Aí, continuo. Menos 2 vezes menos e, vai dar mais 2e. Mais 2 com menos 2 vai eliminar o z também, mas eu vou deixar aqui, ó, como 0z. Tá? Se eu quiser, eu posso pôr aqui 0y também. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Somado a 1 vai dar menos 1. Ó. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou criar o tal do escalonamento. Eu falo assim para os alunos, é como se eu tivesse escalonamento, é como se eu tivesse feito uma escada, uma escadinha lá no meu sistema, tá? Então, eu escalonei. Eu fui diminuindo o número de incógnitas e até que eu consiga encontrar a solução de uma letra, ou não consiga, né? Porque o que aconteceu nesse sistema aqui, ó? Eu estou com uma equação que eu reduzi o número de incógnitas e ficou 0z, 0 vezes z igual a menos 1. Então, a gente fala assim, 0 multiplicado por qual valor para z aqui, que multiplicado por 0 vai dar menos 1. E a gente vai falar, não tem, né? Porque 0 vezes qualquer valor é 0. Não vai dar menos 1 nunca nisso. Então, a gente fala assim, por que que não dá? Tem sistema que não tem solução. Então, a gente fala que aqui a gente tem um sistema SI, tá? Um sistema impossível. A gente poderia dizer lá que a solução, às vezes o livro apresenta, é um conjunto vazio, tá? Então, se a gente tivesse feito aqui por Cramer, a gente ia chegar lá a um determinante igual a 0. Né? A gente não ia achar uma solução. E quando calculasse dx, dy ou dz, um deles, ou dx, ou dy, ou dz, pelo menos um deles teria que ser diferente de 0. Se eu calcular dx der 0, eu vou e calculo dy. dy deu 0, vou lá e calculo dz. Aí o dz deu diferente de 0, significa que esse sistema é impossível. Aí se todos os determinantes derem 0, aí é a questão do sistema que tem infinitas soluções, tá? Mas o escalonamento, ele é bom porque ele me traz aqui, da última linha, eu já consigo concluir o que acontece com o meu sistema. Ó. O meu sistema aqui, né? Ele ficou impossível, ok? Então, tem esse vídeo aqui para vocês. Posteriormente, eu vou gravar mais um exemplo aí com um sistema que vai ter solução, tá? Mas serve aqui para mostrar basicamente para vocês
como que funciona o escalonamento, ok? Então, um grande abraço, era isso que eu tinha para esse vídeo, e até o próximo.